Olá, olá, turmas! Bom dia, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido ótimo! Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá bem? E nessa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre autobiografia, tá bom? Hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês. Vamos lá? Então, gente, vocês conseguem primeiro saber o que é, para nós podermos entender o que é uma autobiografia, nós temos que saber o que é uma biografia. E o que é uma biografia? Bio significa vida e grafia significa escrever. Ou seja, uma biografia é uma narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares de várias fases da vida de uma pessoa ou personagem. Isso é a biografia. Escrever ou falar ou ver, né, acontecimentos da vida de uma pessoa. Mas o que é a autobiografia? A autobiografia é auto, quer dizer próprio, significa o próprio. Bio, nós já vimos anteriormente, que é vida, e grafia, escrever. O que isso quer dizer? Escrever sobre a própria vida, né? É a narração sobre a vida de um indivíduo, escrita pelo próprio, sobre forma documental ou ficcional. Como assim, professora? Ficção, de uma forma verdadeira ou vai criar, né? Vai inventar uma coisa que ele vai querer falar sobre ele no futuro, né? No caso, não é inventar, ele vai querer, digamos, idealizar o que ele quer para o futuro. Mas a autobiografia nada mais é do que escrever sobre a sua própria vida, certo? Autobiografia significa o registro da própria vida, ou seja, uma biografia escrita pelo próprio autor. O autor, ele seleciona e narra acontecimentos sobre sua própria vida. Quais são as características de uma autobiografia? Quem é que sabe? Isso mesmo. Uma das características da autobiografia é gênero narrativo. Por que narrativo? Porque ele vai contar uma história, ele vai narrar sobre a vida dele, certo? É ordem cronológica dos fatos. Ele vai como aconteceu desde a infância, juventude, até a fase adulta. Ele tem uma cronologia, ele começa de um determinado ponto e ele vai dando sequência nos fatos. É um conjunto de informações sobre a vida do autor. Ele vai relatar fatos marcantes da vida desse autor. Ele vai usar pronomes pessoais e possessivos. Pronomes pessoais, meu, seu, meu, eu. Pronome pessoal, eu. Possessivo, meu, de posse, quer dizer que é meu. Meu sonho, meu futuro. Eu penso, eu fiz. E o uso marcante sempre é os marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época. Isso quer dizer o quê? Que vai estar sempre falando do
passado, pois é uma coisa que já aconteceu com aquele autor. E sempre vai estar na primeira pessoa, porque ele vai estar falando dele mesmo. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais características. Para nortear uma autobiografia, ele deve ter alguns dados importantes. Primeiro, nome completo, a idade, onde nasceu, qual cidade, qual estado, qual país, o que gostava de fazer quando era mais novo, as brincadeiras, um fato marcante da sua vida quando era mais novo, escola onde estudou no pré, onde estuda atualmente, quais são as leituras preferidas, o que mais gosta de fazer fora da escola, qual é o seu lazer preferido, quais os esportes que praticam e o sonho para o futuro. Com base no que nós vimos, agora eu vou apresentar como eu falei, eu não lembro se eu falei, mas aqui é a professora Mini Cleide. E se nós estamos falando sobre a autobiografia, eu escrevi um pouco da minha autobiografia, tá? Espero que... Enfim, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre a professora Mini Cleide. Estão preparados? No meu primeiro parágrafo eu coloquei aí sobre minhas informações pessoais. Mini Cleide de Souza Melo. Atualmente tenho 26 anos. Nasci em Rio Branco, Acre, em 27 de outubro. Minha nacionalidade é brasileira, pois nasci no Brasil. No segundo parágrafo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre... eu escrevi um pouco sobre as brincadeiras preferidas. Quando era... Esqueci de colocar mais nova, criança, tá? Quando eu era criança, brincava embaixo de casa. A casa era alta, tá, gente? Brincava embaixo de casa com meus irmãos de secretária, pois tínhamos uma máquina de datilografia velha. A máquina de datilografia é como se fosse um computador. É bem antiga essa máquina, tá, gente? Também gostava de brincar de sala de aula, onde meus primos eram os alunos e eu era a professora. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde e manja, sempre na parte da tarde. Sempre estudei em escola pública no bairro Calafate, onde morava. Na escola Henrique Lima, estudei 2 anos pela tarde e todo o restante era pela manhã, pois a cabeça estava mais fresca para aprender. Era o que eu sempre dizia. Ainda hoje, lembro-me de alguns professores do ensino fundamental, a Luzanira, a Socorro e entre outras. No ensino fundamental 1, foi bem complicado no início. Antes, a 5ª série, que hoje é o 6º ano, era a troca, onde cada disciplina era um professor diferente. Era a troca, onde cada disciplina era um professor. Mas depois me acostumei. Ainda lembro bem de alguns professores da 5ª série. Que era o atual 6º ano, tá, gente? Professor Renato Faial, Lucas, Manuel Lira, Sandra Salles, a Cláudia, Maísa, o Francisco, o Wendel, enfim, há diversos outros que me marcaram muito, porém não me recordo seus nomes, pois foram vários. Senti vontade de ser professora devido à inspiração de alguns deles.
Muitos deles foram inspirações maravilhosas para eu ser quem sou hoje como professora. Escrevi um livro na quinta série. Até hoje tenho ele. Foi muito emocionante a criação desse livro. Amo ler diversas biografias, diversos gêneros. Aprendi a gostar da leitura após confeccionar este livro. Um fato marcante de quando eu era mais nova foi o falecimento do meu pai. Eu tinha 8 anos. Um outro fato foi uma corrida de bicicleta que fiz com meus primos que estavam nos visitando, onde trocamos as de bike e caí. Foi bem feio. Também houve uma vez que um colega correu atrás de mim com a vassoura na escola. Caí e quebrou meus óculos que tinha acabado de ganhar. Atualmente, ainda estudo, pois devemos sempre buscar novas aprendizagens para passar aos alunos. Tenho muito orgulho disso. Quando não estou na escola trabalhando e nem em casa com os meus filhos, estou na academia, pois precisamos cuidar da saúde. Uma vez por mês, vou ao cinema com meus amigos e também a rodízio, pois amamos pizzas. Nas quintas-feiras, tenho célula. Aos sábados e domingos, temos culto na igreja. Faço o possível para estar presente. Tenho grandes sonhos para o meu futuro. Atualmente, ainda estudo, como falei anteriormente. Sou pedagoga formada. Ano passado, concluí um curso técnico em tradução e interpretação em Libras. Sou técnica em marketing. Já trabalhei como vendedora. Estou concluindo meu curso técnico de enfermagem. Meus alunos perceberam que essas semanas não estou interagindo à tarde, pois estou no estágio. Tenho 2 pós-graduação e estou cursando uma segunda graduação em matemática. Trabalho de manhã como professora regente no 4º ano. À tarde, estou concluindo meu curso técnico e à noite trabalho como intérprete de Libras. Não é nada fácil, mas nada na vida é fácil. Por isso, aconselho que sempre ouçam os conselhos dos mais velhos, que sempre querem o seu bem. Um dos meus sonhos é dar uma boa vida para minha mãe e para os meus 2 filhos, ser concursada efetiva e ter uma família que ame a Deus acima de tudo. Que meus filhos me honrem, assim como tento honrar a minha mãe, que é minha mãe e pai também. Creio que ainda vou trabalhar na saúde, pois é para isso que escolhi fazer esse curso técnico. Mas claro que eu amo o meu trabalho. Já falei demais sobre a minha vida. Agora é com vocês. Então, gente, vocês perceberam aí, em cada parágrafo eu tentei falar sobre um tema, um assunto, uma coisinha, um pedacinho da minha vida. E aí, e vocês percebam que um não cortou o outro, sempre eu fui dando continuidade mas dando uma continuidade e trocando de assunto. Eu me estendi bastante quando eu falei sobre os meus professores. Eu queria ter falado mais sobre eles, só que o foco não era esse, tá? Eu falei sobre o meu nascimento, onde eu nasci, sobre onde eu estudei, os turnos que eu estudei, falei sobre as minhas
as minhas conquistas, de faculdade, de cursos, minhas pequenas conquistas. Falei sobre os meus filhos, sobre a minha mãe, sobre a minha perda, sobre os meus objetivos e um pouquinho dos meus sonhos, né? Eu fiz tudo bem resumido, né? Que era para caber nesse vídeo. E agora é com vocês o quê? Vocês vão produzir a biografia de vocês. Na apostila de vocês, que vocês vão na escola buscar essa semana, vai estar lá. Quais são as principais características de uma autobiografia? Vocês vão resolver aí. E depois tem aí as dicas, 12 dicas, para nortear a sua autobiografia, né? E deve listar alguns dados importantes. Também vai ser entregue para vocês essa folhinha aí. Vai estar lá anexada. E com todas as suas informações, lembra o quê? Que a gente sempre tem que fazer o quê? Primeiro a gente faz aquele esboço, escreve lá o nome, a idade, tudinho bonitinho, e depois vai construir o texto, certo? E aí, com todas as suas informações, chegou o momento de escrever a sua autobiografia. Depois que você escrever a sua autobiografia, você vai, com todos esses pontos, você deverá gravar um áudio ou um vídeo fazendo a leitura da sua autobiografia para a professora. Você vai fazer a leitura e vai enviar para a professora, ok? Se tiver alguma dúvida, lembrem que nós também vimos um pouquinho sobre autobiografia numa aula da TV que vai estar lá no site da SE, aquele das aulas de sexta-feira. Qualquer coisa, se essa aula não for suficiente e vocês quiserem ver um pouquinho mais, podem acessar lá também, tá bom? No mais é isso, estamos aguardando ansiosamente a autobiografia de vocês, tá bom? Façam com muito zelo, com muito carinho, preste atenção na escrita, que você vai escrever e depois você vai ler para sua professora. Então, a letrinha deve estar boa, assim, uma letrinha que dê para você entender, que você faça uma leitura sem estar gaguejando, porque se foi você que escreveu sobre a sua vida, não tem por que gaguejar, tá bom? Até mais, beijos!